Olá, caros alunos. Vídeo aula sobre a quarta atividade orientada de língua inglesa no 8º ano. Bem, para responder ao questionário, siga as instruções dadas em cada questão e assista a videoaula disponibilizada pelo seu professor. É muito importante, pessoal, que vocês assistam a videoaula, porque é através da videoaula que nós podemos explicar o conteúdo e vocês podem tirar alguma dúvida que surgir no momento que vocês estiverem respondendo a atividade, ok? Então, nosso assunto é o Simple Future Tense. Usamos o Simple Future Tense, ou seja, o futuro simples, para expressar uma ação que ocorrerá no futuro. É formado com o auxiliar modal will, ou seja, o verbo modal will, mais o infinitivo do verbo principal sem to, mais o complemento da frase. Conheça as formas afirmativa, negativa e interrogativa do futuro simples. A forma afirmativa. A regra diz o seguinte: na forma afirmativa, apenas acrescenta-se o will após o sujeito. Exemplo: I will wait for you in front of the college. Eu esperarei por você na frente da faculdade. Então, observe que depois do sujeito da frase, vocês têm o verbo will. Eu vou destacar aqui para vocês perceberem melhor o seguinte. Aqui eu tenho o sujeito, I, eu, um personal pronoun. Em seguida eu tenho o verbo will. Por quê? Porque eu quero passar essa frase para a forma afirmativa, mas ela tem que estar no tempo futuro. Então, este verbo, wait, que significa esperar, ele vai se tornar esperarei através do auxílio aqui do verbo modal will. Então, eu tenho aqui uma frase em inglês que eu passei para o tempo futuro, que está denominando um tempo futuro, algo que ainda irá acontecer. Na forma negativa, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos acrescentar o not após o verbo will. Após, nunca antes. Após, depois do verbo will. Veja bem, eu tenho mais uma vez um sujeito, I, eu. Logo após esse sujeito eu tenho o will, porque ele sempre vai vir aqui depois do sujeito, aqui na forma negativa. E depois de will eu tenho que acrescentar o not. Por quê? Porque é o not, que significa não, que vai dar esse sentido de negação dentro da frase. E aí você não vai mais dizer eu celebrarei, eu comemorarei. Não, você vai dizer eu não comemorarei ou eu não celebrarei meu aniversário este ano. Então veja bem, você usou na forma negativa o not depois de will. Independente de onde ele estiver na frase, not sempre virá depois de will. E aí você termina a frase normalmente. A forma interrogativa, nós iremos estar passando a frase para que ela se transforme em uma pergunta. Como que você vai fazer? A regra é a seguinte, você vai ter que fazer uma troca. Ao invés de vir o sujeito primeiro na frase, quem vem primeiro é o will. O will vai sempre estar presente, pessoal, nesse conteúdo aqui. Podem logo acostumarem-se com a presença de will aqui, porque ele é que determina a frase no futuro. Então, o will vai vir antes do sujeito. Aqui no caso eu tenho o sujeito he. Se eu estivesse colocando essa frase na forma afirmativa, seria totalmente o contrário, seria he will. Mas eu estou interrogando, estou fazendo uma pergunta, então será will, he e o restante da frase. Travel abroad. Will he travel abroad? Ele viajará para o exterior. Então você tem que fazer
né, essa associação, essas três formas. Forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Na afirmativa é apenas colocar o verbo will depois do sujeito. Olha. A negativa você irá acrescentar o not após o will. E na interrogativa você vai trocar a posição de will. O will virá primeiro, bem no início da frase. E aí você coloca o sujeito e em seguida termina a frase normalmente. Também não esquecendo de colocar o ponto de interrogação no final da frase interrogativa. Forma interrogativa é passar a frase para que ela se torne uma pergunta. Então, ela tem que vir finalizada obrigatoriamente com o ponto de interrogação. Vamos para as questões. Agora, vamos ao questionário. Let's go. Vamos lá. Questão 1. Use o futuro simples para completar as sentenças abaixo. Siga o exemplo. Nós temos aqui um exemplo aqui na letra A que diz o seguinte. Você tem o verbo no infinitivo. Esse verbo ele está acompanhado de to. O to, se vocês observarem no texto aqui mais acima, aqui diz que o infinitivo do verbo principal ele virá sem o to. Então você vai tirar ele da frase, ele não vai ser usado. A mesma coisa lá na questão. Você vai observar que você não vai usar o to para complementar a sua frase. Nós temos aqui o verbo to study, porque to study significa estudar. Então, eu tenho um verbo aqui no infinitivo. Agora, eu vou tirar esse to. Eu não vou usar ele em nenhuma das frases. Ele não vai permanecer. Eu vou usar somente os verbos acompanhados de will. Olhem só o exemplo. Eu tenho que pegar o verbo study e fazer o quê? No início da frase que eu teria os sujeitos, agora eu tenho que acrescentar o will e em seguida o verbo sem o uso de to. E aí sim você colocou as sentenças no tempo futuro. A mesma coisa vocês estarão fazendo nas outras frases. Vocês estarão colocando o verbo will, né, nesses espaços e em seguida os verbos que vocês têm entre parênteses sem o uso de to. O to ele vai ser deletado aí da frase. Vamos para a próxima. Questão 2, vocês estarão passando essas frases para a forma negativa. Voltem lá a regra e vejam o que vocês vão usar na forma negativa. Questão 3, vocês estarão passando essas sentenças para a forma interrogativa, ou seja, vocês estarão transformando todas essas frases em perguntas. Voltem lá de novo a explicação sobre a regra da forma negativa e da forma interrogativa para que vocês respondam a questão 2 e a questão 3. A questão 4 é uma questão onde você estará marcando a alternativa cuja frase não esteja no simple future, no futuro simples, ou seja, você já sabe que a regra do futuro simples possui um determinado elemento que não pode faltar. Aquela palavrinha que eu falei para vocês que ele vai estar sempre aí presente aí no futuro simples. Então, vocês têm que analisar essas alternativas A, B, C e D, marcar a frase que não está no futuro simples, ou seja, que não tem nenhuma das regras lá que nós acabamos de estudar. Questão 5, vocês também estarão marcando a alternativa que completa corretamente a frase. Aí vocês têm a frase I, que começa com eu, né, que no caso é o sujeito. Free time tomorrow, no futuro simples. Então vejam bem, vocês têm alternativas A, B, C e D. Uma dessas alternativas é a correta. Porque quem é que vai vir depois aí de I, eu? Tem que vir aquela palavrinha lá que eu falei para vocês. E aí vai ter que vir o verbo. Agora, esse verbo ele não pode vir de qualquer jeito. Esse verbo ele não pode vir acompanhado de uma determinada coisa que vai ser cortada aí também, junto desse verbo.
Então, voltem sempre às explicações do início do vídeo para que vocês consigam responder essas questões. A questão 6, você vai marcar a forma negativa da frase Paul will paint the house. Paul irá pintar a casa. O Paul pintará a casa. Enfim, vocês terão que encontrar a forma negativa dessa frase, onde Paul não pintará a casa. E aí sim, vocês estarão marcando, mas tem que marcar a forma negativa correta. Não é qualquer uma, não é achar qualquer frase que tenha o not. Porque há uma ordem para que essa frase esteja realmente na forma negativa correta do futuro simples. Questão 7. Qual é a forma interrogativa da frase The computers will decide your future? Veja bem, vocês estarão marcando a forma interrogativa. Então, vocês têm que entender aquela regra lá da forma interrogativa, porque na forma interrogativa o verbo will, ele tem aí um joguinho que você faz com ele, e aí você tem que marcar a alternativa correta. Para responder as questões 8, 9 e 10, conheça alguns nomes de estabelecimentos comerciais em inglês. Aí vocês estão analisando aí nome de estabelecimentos comerciais que existem, né? Onde nós moramos, em língua inglesa. Bakery, padaria. Butchers, açougue. Drugstore, farmácia. Fruit shop, frutaria. Furniture store, loja de móveis. Gas station, posto de gasolina. Hairdressers, salão de beleza. Ice cream parlor, sorveteria. Stationery store, papelaria. Supermarket, supermercado. E toy store, que é a loja de brinquedos. Vocês estarão respondendo essas questões agora sobre isto. A questão 8 diz o seguinte: quais dos estabelecimentos acima você frequenta em sua cidade? A questão é para ser respondida em inglês. Olha, escreva em inglês. Então, na sua cidade, você vai à sorveteria, por exemplo, você vai escrever o nome sorveteria em inglês. Ou então, você vai ao supermercado também, você vai escrever supermercado em inglês. E assim por diante. Quais forem esses estabelecimentos, não é necessário uma quantidade exata, respondam aqueles em qual você mais frequenta, em inglês. Questão 9, abaixo faça associação das imagens e escreva em inglês em qual estabelecimento podemos encontrar cada elemento. Analise essas imagens aí, vocês têm frutas, vocês têm pães, o sorvete e as carnes. Em cada um essas imagens, elas são encontradas em estabelecimentos diferentes. Onde é que você compra frutas? Onde é que você compra pães? Onde que você compra sorvete? E onde que você compra essas carnes? Então, tem que olhar lá na lista e pesquisar onde é que você encontra cada elemento e escrever em inglês o nome desse local, em inglês. Questão 10. Furniture store significa... Então, é só marcar o significado dessa expressão em inglês. Good studies, bons estudos e até a próxima aula.